esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e da Traconítide, e Lisânios e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale seja aterrado, toda montanha e colina serão rebaixados, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do Advento. Acendemos a segunda vela da coroa, que vai sinalizando a cada um de nós que se aproxima a grande festa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Advento é um tempo de conversão, é um tempo de olhar para dentro de nós e percebermos quais são os caminhos tortuosos que precisam ser endireitados, quais são as montanhas que precisam ser rebaixadas dentro de nós, quais são os vales que precisam ser aterrados. Há algumas figuras da Escritura que nos acompanharão durante o período do Advento. E a primeira figura podemos dizer que é João Batista, que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Então aqui vamos fazer só uma retrospectiva de quem era João Batista, para que nós entremos no texto do Evangelho de hoje. Comecemos pelos seus pais. Isabel e Zacarias eram primos de Maria, a mãe de Jesus. Isabel já era idosa e era estéril, e o seu esposo Zacarias também. Pela ação do Espírito Santo, Isabel concebe, fica grávida, depois o menino nasce. O seu pai Zacarias não acreditava, ele ficou mudo durante toda a gravidez, e depois, quando o menino nasce, ele volta a falar para colocar o nome no menino, para dar o nome. Então Zacarias vai dizer: o nome do menino será João. E aí todos ficaram assim, questionando, mas ninguém na família se chama João. Mas tudo isso era dentro do projeto de salvação, porque João se tornaria o Batista.
aquele que batizava pregando a conversão. Vamos ouvir isso no evangelho de hoje. E qual era a função dele? Preparar os caminhos para o Senhor, para a chegada de Jesus, para o início do seu ministério. Então esse pequeno contexto é para nós entendermos a figura de João Batista e qual a importância que ele tem no projeto da história da salvação que Deus veio realizar em seu povo. Então vamos tomar aí o nosso folheto no evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. A primeira parte, ela é histórica do evangelho, porque ela vai citar dois tipos de poder. Vai citar, em primeiro lugar, nomes de pessoas que pertenciam ao governo do Império Romano, que era a estrutura política vigente na época de João Batista e, consequentemente, na época de Jesus. Então, Tibério César era o imperador, Pilatos era o governador da Judéia, Herodes era da Galileia, e assim o Evangelho nos citou vários nomes responsáveis por estruturas de governo da política do Império Romano. E depois cita dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então, quem eram os sumos sacerdotes? Eram as autoridades judaicas mais altas, podemos assim dizer. Por que o Evangelho traz esses detalhes para nós? Qual é o objetivo? Dois objetivos. Primeiro, Jesus não é um mito, não é uma realidade criada pela ficção dos evangelistas, mas nós temos dados históricos do governo da época, da estrutura política do Império Romano. Jesus não é uma criação, Jesus não é um mito, Jesus não é um conto de fadas, mas Jesus existiu de fato, e nós temos relatos históricos que comprovam isso. Então, por isso, os evangelistas citam os governadores da época. E depois nós temos as autoridades judaicas. Então, aqueles que podem duvidar dos relatos que foram escritos durante o Império Romano, podem procurar também o judaísmo, e lá encontrarão que na época que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, as autoridades judaicas mais altas em Jerusalém, Jesus, o Filho de Deus, se fez gente e anunciou a salvação de Deus. Porém, o mais interessante está no final do versículo 2. Nós encontramos as autoridades políticas do Império Romano, nós encontramos as autoridades religiosas do judaísmo, mas a palavra de Deus foi direcionada a quem? Olha lá no final do versículo, vamos ler o versículo 2. Olha lá o que está escrito no versículo 2. Acharam aí? Vamos ler juntos? Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. Quando tudo isso estava acontecendo na estrutura do poder político do Império Romano, quando Anás e Caifás, as autoridades religiosas mais importantes, a palavra de Deus foi direcionada para quem? Para Anás, para Caifás, para o imperador, para Pilatos, para Herodes? Não, a palavra de Deus foi direcionada para João Batista. E qual é o ensinamento que a palavra quer nos dar?
que quem conduz a história do seu povo não é a política, não são as estruturas religiosas, mas quem conduz a história do seu povo é o próprio Deus. E é Ele que escolhe quem são as pessoas que se tornarão porta-voz, anunciadores da sua palavra. E o Senhor escolheu João Batista, que vivia onde? No final do versículo 2 dizia aonde vivia João Batista. Vocês prestaram atenção? Aonde que João Batista vivia? No deserto. Deserto. O que tem no deserto, minha gente? Nada. No deserto você encontra somente areia, e você encontra durante o dia um calor insuportável, e à noite um frio muito violento. Quando eu estive na Terra Santa, nós passamos o deserto da Judéia, que provavelmente era o deserto aonde João Batista vivia, chamada região do Qurã. E lá não é um deserto como o do Egito, que a areia é fininha e que bate aquele vento, mas o deserto da Judéia é um deserto pedrificado, não há uma areia, assim como essa que nós temos o costume de ver. E nós andamos quase 2 horas de carro, claro, passando pelo deserto da Judéia, e eu olhava para aquele cenário, e aquilo lá me trazia um certo desconforto, porque eu ficava imaginando, se o carro estraga aqui, como é que nós vamos fazer? Porque não tem nada, não tem uma árvore, não tem um lugar onde você pode, buscar socorro, é aquele descampado. E por que o Evangelho cita que João vivia no deserto? Porque o deserto era o lugar por excelência do encontro com Deus. Se vocês lerem os livros dos profetas no Antigo Testamento, quando Deus queria falar com o povo, Deus mandava o povo para onde? Para o deserto. Porque no deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem uma árvore para você desfrutar da sua sombra. Então a pessoa que está no deserto, ela só tem uma única confiança, e essa confiança precisa ser quem? Deus. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto? O lugar que o Senhor precisa te levar para que Ele possa falar ao seu coração. Porque a partir do momento que você está seguro pelas suas estruturas, elas te impedem de fazer a experiência de ouvir a voz de Deus no seu coração. Porque era isso que acontecia com o povo de Deus no Antigo Testamento, quando eles iam para o deserto. Deus falava ao coração. Então as nossas seguranças, as nossas estabilidades, nos impedem de ouvir a voz de Deus que fala no nosso coração. Então o advento precisa nos proporcionar esta graça de sermos levados para onde, minha gente? Para o deserto. Deus é o Senhor da história, e escolhe homens e mulheres simples, como foi João Batista. Não olhou para as estruturas políticas, não olhou para as estruturas religiosas, que davam segurança e poder, mas olhou para um homem que estava no deserto, desprovido de toda a estabilidade e de toda a segurança, e foi a este homem chamado João que veio a palavra de Deus. Voltemos ao Evangelho. Vamos agora para
o versículo 3. Vamos ler juntos o versículo 3 do Evangelho? E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vamos parar por aqui, porque daqui a pouco nós vamos ler o que está escrito no livro do profeta Isaías. Então João, escolhido pelo Senhor no deserto, a palavra de Deus foi dirigida a ele, e a partir do momento que a palavra caiu no seu coração, ele não permaneceu no deserto. Repararam isso? Ele estava no deserto e depois ele foi para onde? Para a região do Rio Jordão. Porque a partir do momento que eu vou ao deserto e faço a experiência da palavra na minha vida, eu não devo continuar no deserto, mas eu devo ir ao encontro daqueles que precisam ouvir a palavra que eu sou o portador. Foi isso que aconteceu com João Batista. Deus o chama, o elege, dá a ele o mandato de profeta, a graça de anunciar a palavra em nome dele. Agora era a hora de João ir ao encontro das pessoas. E nós precisamos aprender com o Evangelho, porque muitas vezes nós gostamos de ouvir a palavra, nós permitimos ao Senhor falar no nosso coração, mas nós não temos a capacidade de anunciar esta palavra para quem está na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas rodas de amizade. Não temos a capacidade de sermos boca de Deus para anunciar a sua palavra. Então João Batista faz esta experiência de sair do deserto e ir para a região do Jordão, pregando um batismo de conversão. Então aqui nós vamos tomar dois elementos. Primeiro, o Rio Jordão. O Rio Jordão era a única fonte de água doce que abastecia todo Israel, porque a região de Israel é uma região muito seca, muito árida, a escassez de água é muito grande. E o Rio Jordão era um grande rio, ainda é, porque está lá, que percorre vários quilômetros de todo Israel, e era a fonte de abastecimento de água doce para aquele povo. E por que João foi para uma região que tinha água? Porque aonde tem água, minha gente, tem povo, tem população, tem pessoas habitando, porque elas vão ali se estruturando naquela região, porque a água é necessário para a nossa sobrevivência. Esse é o primeiro elemento, não é? Ele não continuaria no deserto pregando para o nada, ele foi para onde ele poderia encontrar pessoas para pregar a palavra. Mas que tipo de pregação era a de João? Um batismo de conversão. Ouvimos isso agora. João foi para a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Então, qual é o elemento visível que você precisa para batizar? Vou dar algumas dicas: terra, ar, água. Quais desses elementos você precisa para batizar? Água. Então João estava onde? Na região do Rio Jordão. No rio você encontra o quê? Água. Então ele foi também para um lugar propício, que se torna um lugar teológico, para que a palavra que ele anunciasse e fosse acolhida na vida dos ouvintes, se tornasse realidade através de um gesto concreto.
Então, se ele pregava um batismo de conversão dos pecados, aquele que aceitava esta palavra e se propunha num caminho de conversão, de mudança de vida, precisava experimentar a graça do batismo. E o batismo se dava onde? Nas águas do Rio Jordão. Depois, se nós continuarmos lendo os textos bíblicos, João Batista vai batizar Jesus onde? No Rio Jordão, certo? Agora aqui vamos pegar o elemento do batismo, da água. A palavra batismo vem do grego, que significa emergir, mergulhar. E a partir do momento que nós somos mergulhados nas águas do batismo, nós morremos para a condição do pecado original que habita em nós. Por isso que a água é também sinônimo de morte. Quem não sabe nadar, entra num rio que tem uma correnteza forte, o que acontece com você? Pode morrer afogado. Então a água como sinal de morte, mas ao mesmo tempo a água é sinal de vida. Olha como está bonita a grama, as plantas, as flores depois que começou o período chuvoso, porque a água tem o poder de brotar a vida. Então, o batismo que João pregava para a conversão dos pecados, era um emergir, era um mergulhar na vontade de Deus, que mata o nosso pecado, e ao mesmo tempo, nos possibilita um novo renascimento, pela graça de Deus. Mas este caminho, minha gente, não é fácil, porque ele exige de nós mudança de atitude, reorientação da nossa conduta, uma nova forma de conceber a nossa vivência, a nossa fé, a nossa relação com Deus e com as pessoas. E aqui nós temos um probleminha de percurso, porque nós somos apegados àquelas situações que já estão cristalizadas, sedimentadas dentro de nós. Então eu falava na homilia do domingo passado, não é? Jesus nos falava de 3 riscos domingo passado: da gula, da embriaguez e dos problemas da vida. Lembra no evangelho de domingo passado? Então eu dizia dos riscos que nós corremos de buscarmos a compensação da bebida, da comida, ou até mesmo das situações problemáticas que nos rodeiam. Corremos o risco de buscar nas coisas deste mundo uma realidade que sacia o nosso coração. E aí pode ser que a gula e a embriaguez sejam situações paliativas, que não conseguem resolver o problema. Mas por que é mais fácil eu encher a cara de cachaça ou encher o bucho de comida? Porque já está cristalizado, sedimentado essas realidades da minha vida. E agora Jesus vem para nos mostrar como é o caminho de desconstrução daquilo que está sedimentado e que me impede de receber a salvação de Deus. Aí João Batista, que é o último dos profetas, que recapitula toda a antiga aliança, vai nos propor o caminho da mudança interior, para que nós tenhamos a graça de alcançarmos esta vida nova que somente o Senhor pode nos oferecer. Então, voltemos agora ao Evangelho, onde paramos no versículo 4. Olha o que está escrito lá, de acordo com o livro do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Padre, o senhor acabou de dizer que João Batista estava no deserto e foi para a região do Jordão.
Por que que o Evangelho volta a dizer: esta é a voz daquele que grita no deserto? Voz, porque fala em nome de alguém. Por isso voz. Ele é profeta. Profeta é um escolhido de Deus para falar em nome dele. Então a voz do profeta se torna a voz de Deus. Ele não é o protagonista da sua mensagem, porque a sua mensagem vem de Deus. Mas a voz grita no deserto, porque as pessoas estão com os ouvidos tampados, não escutam. É gritar no deserto. E esta palavra está falando de nós, que estamos com os nossos ouvidos tampados, que viemos à igreja, que ouvimos o Evangelho, ouvimos a pregação, mas quando chega lá na minha casa, acontece tudo do mesmo jeito, como se eu não estivesse feito esta experiência de fé agora pela manhã, porque a voz está gritando no deserto, não tem quem escute. E é necessário o exercício da escuta, que passa pelos ouvidos e cai onde? No coração. E a voz, minha gente, não está falando baixinho, a voz está gritando. Esta é a voz daquele que grita, que fala alto, que mostra, que diz. Mas é necessário abrir os ouvidos, porque um ouvido fechado para a voz de Deus não permite o caminho de conversão. Muitas pessoas dizem assim: ah, padre, eu sou bom, eu sou trabalhador, eu sou dedicado, eu vivo, eu faço isso, mas, padre, o meu vício de estimação, ah, padre, esse eu não deixo de jeito nenhum. É minha alegria, padre. Como que pode? Depois de uma semana cansativa, de tantas coisas, eu não vou ter a minha comidinha, o meu churrasquinho, a minha cachaçinha, a minha cervejinha, padre. É aí, minha gente, que o demônio derruba a cada um de nós. É nesse momento que eu legitimo a minha conduta errada, justificando tudo aquilo que eu fiz de certo e de bom. É o momento que o gabiru tampa os nossos ouvidos e nos impede de ouvir a palavra que está sendo gritada aos quatro cantos para nós, para que ela caia no nosso coração. Porque a partir do momento que você abre os seus ouvidos a esta voz, que é portadora da palavra de Deus, e que está gritando para você, o que vai acontecer? Você começa uma mudança. A voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho. Eu acredito que todos vocês já receberam visita em casa. Quando você fica sabendo que uma visita vai chegar, qual é a sua atitude? Preparar a casa para receber a visita, não é assim? Se a visita vai dormir, você vai preparar a cama, trocar os lençóis. Se a visita vai passar o dia, você vai organizar a casa. Porque quando chega uma visita inesperada e a casa está de cabeça para baixo, como é que é a conduta? Ai, meu Deus, por que a fulana foi chegar agora? E grita com os meninos: vai lá, fecha a porta do quarto, pega a bacia de vasilha suja, põe debaixo do tanque. Fica naquele desespero. Por quê? Porque não estava preparado. O tempo do advento é tempo de quê? Preparar a casa interior, o coração, o caminho do Senhor, que vai ser percorrido dentro de você.
E a nossa casa, quando é preparada, nós fazemos faxina, nós tiramos a sujeira, lavamos, colocamos os móveis em outros lugares, não é assim? Tiramos as coisas para limpar. Então, a preparação gera em nós um desconforto. Na hora que você está dando a faxina, que você olha a casa toda revirada, água para lá, puxando para cá a sujeira. Mas depois que termina a faxina, que a casa está limpinha, as coisas no lugar, você entra e fala: padre, não quero sair da minha casa nunca mais. Não é assim? Nós gostamos daquele ambiente organizado, limpinho, as coisas no lugar, sentindo aquele cheirinho bom, de falar: nossa, mas valeu o meu suor, a minha faxina, o meu trabalho, porque olha tanto que ficou bom agora a minha casa. Isso, minha gente, para entender as coisas do coração. O advento está pedindo para nós uma faxina, que vai mexer em coisas sujas, que vai tirar coisas do lugar, que vai gerar desconforto em nós. Mas quando recebermos a grande visita de Jesus nascendo no nosso coração, nós vamos dizer: Jesus, obrigado, porque eu escutei a tua voz que estava gritando para mim. Porque o Senhor já estava falando tanto tempo, porque o Senhor é uma pessoa educada, falando comigo, mas eu não ouvia, e foi necessário que o Senhor gritasse. Quando que os pais gritam com os filhos? Vocês são pais, não são a grande maioria? Quando que o pai e a mãe gritam com o filho? Quando ele está custoso, quando ele está fazendo bagunça, ou quando ele não está escutando. E hoje a voz de Deus está fazendo o quê? Gritando. Por quê? Porque nós somos um povo custoso. E aí precisa gritar. A voz que grita no deserto: prepara o caminho, endireita o que está torto. Então faça o seu exame de consciência. O que anda torto na sua vida? O que anda torto no seu casamento? O que anda torto no seu trabalho? O que anda torto nas suas relações interpessoais? O que está torto nas suas escolhas? E aí, a palavra de Deus vai nos utilizar uma simbologia muito bacana para nós encontrarmos, não é, o caminho de preparar interiormente a chegada do Senhor, endireitando as veredas. Vamos agora para o versículo 5, que é muito importante, o versículo 5 de hoje. Vamos ler juntos o versículo 5? Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. Volta lá na primeira leitura agora e pega o versículo 7. Volta o folheto na primeira leitura e pega o versículo 7. Vamos ler juntos? Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sob a glória de Deus. Tem alguma coisa a ver com o evangelho que vocês acabaram de ler? Tudo a ver. O caminho de preparação para acolher o Senhor que vem, para que o caminho seja endireitado, pede dois movimentos: aterrar os vales. O que é um vale, minha gente? Um buraco, certo? Acredito que todos vocês já deram uma andada pelo Goiás, né? Então aqui nós já vimos
na natureza alguns vales, que muitos dizem assim: padre, a pirambeira, se cai lá, não volta vivo nunca mais, né? Então o vale é um buraco, é um precipício, é uma pirambeira, é buraco. E o monte é o que, minha gente? É uma elevação, é uma montanha, é uma estrutura geográfica alta. Jesus fala de buraco, vale, e Jesus fala de altura, montanha. Por que Jesus no Evangelho, e depois a primeira leitura, falando lá para o povo do Antigo Testamento, vai nos dizer que os vales precisam ser aterrados e as montanhas precisam ser rebaixadas, porque a palavra de Deus está nos indicando aonde nós devemos estar. Porque pode ser que você esteja no vale do pecado, da dor, da morte, do sofrimento, na pirambeira da sua dificuldade pessoal, daquela dor que partiu o seu coração. Se você está nessa realidade, peça ao Senhor: aterra, Senhor, o meu vale, enche, Jesus, o meu buraco interior. Não permita com que essa pirambeira, Jesus, me tire a vida, me tire a força, me tire a alegria, me tire a fé, me tire a confiança. Aterre, Jesus, esse vale que está aberto dentro de mim. Mas tem outra realidade, a da montanha, que simboliza o egoísmo, a autossuficiência, a mentira, os vícios, a dureza do coração, a vaidade, o orgulho, eu me achando melhor do que os outros, o meu isolamento diante de um mundo que é de bolha de sabão, mas que me traz tanto conforto. E aí o que eu tenho que pedir a Jesus hoje nessa missa? Corta essa montanha, Jesus. Rebaixa o meu orgulho, a minha prepotência, a minha autossuficiência, Jesus. Corta, tira, derruba. Porque toda ação de aterrar o vale e de derrubar a montanha é para aplainar, disse o Evangelho. E o que é uma realidade plana, minha gente? É uma realidade que não tem nem buraco e nem montanha. Ela é uma realidade estável, que você pode caminhar tranquilamente, sem ter medo de cair no buraco ou de bater na montanha. Quem dirige sabe disso. Quando você pega uma estrada plana, você pode colocar 120, 140, porque ali você fica seguro. Mas a partir do momento que você está perto de uma pirambeira, você vai de 30, 40, 50, porque você tem medo de cair, não é? Se é uma montanha muito alta, a altura dela te assusta. Então logo você vai reduzindo a velocidade também. E na nossa vida não é diferente. A partir do momento que eu estou no vale ou na montanha, é necessário que ouvir a voz de Deus que grita conosco, dizendo: todo vale será aterrado, e toda montanha e colina serão rebaixados. Mas, a partir do momento que há o aterramento do vale e o rebaixamento da montanha, que a situação seja plana, pode ser que o caminho continue tortuoso. E aí Jesus dá a última palavra
diante do risco que nós corremos. Olha como Jesus é delicado conosco. Olha como Jesus vai nos propor, meditando esta palavra, retirar tudo aquilo que pode se tornar risco, para nos impedir de acolhê-lo em nosso coração. Então, o vale pode ser risco, Jesus disse a terra. A palavra disse a terra. Depois, a montanha, a colina pode ser risco, a palavra disse rebaixa. Ficou tudo plano. Mas no plano, o caminho pode ser zigue-zague, tortuoso. E aí vem a palavra dizendo, última frase do versículo 5: os caminhos acidentados serão aplanados. Os caminhos tortuosos serão direcionados, porque o cristão tem uma meta. Falávamos isso na festa de Cristo, o Rei do Universo. A nossa meta é o reino de Deus. E a partir do momento que você se envereda por um caminho tortuoso, por um caminho que te tira da meta última da sua existência, que é o reino de Deus, a palavra vem para te resgatar. A palavra vem para te salvar. Por isso, ouça a voz que grita. Vamos para o último versículo. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Para que aterrar o vale? Para experimentar a salvação de Deus. Para que rebaixar as colinas e montanhas? Para experimentar a salvação de Deus. Para que endireitar o caminho que está torto, no erro, no pecado, na dor, no sofrimento? Para ver a salvação de Deus. Aí muitos desanimam, porque querem a salvação de Deus, mas não querem fazer a experiência do aterramento ou do rebaixamento, porque dói, porque incomoda, porque desestabiliza. E Jesus, sabendo já desse tipo de pensamento que passa na nossa cabeça, nos exorta no salmo de hoje. Olha lá o versículo 5 e o versículo 6 do salmo de hoje. Acharam aí? Vamos ler juntos? Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Que linda a palavra de Deus! Não tenha medo de semear entre lágrimas, porque quem semeia entre lágrimas colherá na alegria. Não tenha medo na sua tristeza, na sua dor, no seu sofrimento, espalhar a sua semente, porque a volta será cantando de alegria, carregando os feixes na mão, fruto do seu suor e da sua lágrima. É isso que o advento nos pede. Então vamos encerrar essa pregação pedindo essa graça. Deixe agora o seu folheto de lado. Feche os seus olhos e pense: qual é o vale que está dentro de você que precisa ser aterrado? Qual é o buraco? Qual é a dor? Qual é o sofrimento? Qual é a perca? Qual é o luto? Qual é o vício que te coloca no fundo do buraco? Pede agora para Jesus, fala: Jesus,
aterra o meu vale. Porque eu não quero viver num vale de lágrimas. Eu não quero viver no vale da morte. Aterra, Jesus, o meu vale. Qual é a sua montanha? Do seu trabalho que te impede de amar e servir a Deus, do seu orgulho que te faz achar melhor do que os outros, da sua autossuficiência que te diz que você não precisa de ninguém, porque você se basta, da sua vaidade que te domina. Qual é o seu monte? Qual é a sua montanha? Peça, fala: vem, Senhor Jesus. A palavra de ordem para o advento é essa: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Pede para Ele: vem, Senhor Jesus, rebaixar o meu orgulho, a minha autossuficiência, a minha prepotência, o meu distanciamento de Ti, Jesus. Tudo aquilo que eu fui colocando para que eu subisse, e isso me impediu de Te amar e de Te servir. Vem, Senhor, rebaixar a minha colina, a minha montanha. Quais são os seus caminhos tortuosos que te levam para um outro fim que não é da salvação, que não é do reino de Deus? Apresente agora para Jesus e fala: Senhor, endireita o caminho da minha vida. Senhor Jesus, endireita o meu casamento. Senhor Jesus, endireita a vida dos meus filhos. Senhor Jesus, endireita tudo aquilo que está torto dentro de mim, das minhas carências afetivas, das minhas angústias, das minhas dores. Quantas vezes, Jesus, eu não quero semear entre lágrimas, e é por isso, Jesus, que eu não sei o que é colher na alegria, porque quem não semeia não colhe. E pode ser que as lágrimas te impeçam de semear. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, aleluia. Vem, Messias. Maranata, Maranata. Ó justiça, Aleluia, aleluia. mora entre nós. Maranata, Misericórdia, aleluia. vive entre nós.
nossa alegria. Aleluia. Nos preencha, Maranata. sabedoria. Aleluia. Vem nos renova, Maranata. nosso desejo, Aleluia. nosso anseio. Maranata. Ó prometido, Aleluia. nosso Messias, Maranata. voz dos profetas, Aleluia. ó esperado, Maranata. luz das nações, Aleluia. luz nas trevas, Maranata. ressuscitado, Aleluia. Senhor da glória, Maranata. ó desejado, Aleluia. ó amado.